Vamos então estudar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje nós vamos tratar aqui das preces gerais, né? Começando aqui pelas orações dominicais. Aqui no prefácio, vocês se lembram que quando nós estudamos aquele artigo publicado na Revista Espírita, onde Kardec falava exatamente sobre a necessidade de levar mais orientações para as pessoas que acabavam de conhecer a doutrina espírita, fazendo exatamente essa comparação entre os hábitos que elas tinham, né, quando professavam a fé católica ou mesmo a fé evangélica, e depois com os novos hábitos que a doutrina espírita então orientava, né? Principalmente o hábito da prece, da frequência à casa espírita. Naquela época era bastante difícil, né? Porque as casas espíritas ainda estavam se elaborando, né? Então, Kardec orientou para que as pessoas se reunissem aos domingos para fazer aquele culto no lar, em substituição ao culto que era realizado nas igrejas, né, onde essas pessoas estavam ali impedidas de frequentar esses ambientes pelo fato de professarem, né, ou de declararem interesse pela doutrina espírita. Mas Hilda, João, bom dia. Então aqui no prefácio nós temos, né, os espíritos recomendaram que abríssemos essa coletânea com a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus, livro de Mateus, capítulo 6, seja porque ela pode substituir todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo de algumas das suas palavras encerram, escapa à maioria. Isso porque, geralmente, a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico. O 3, o 7, o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas da magia. Para preencher o vazio que a concisão dessa prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo de que se disponha, pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Bom dia, pessoal que chegou. Inicialmente, nós vamos aqui fazer uma pequena leitura. Só um instantinho. Aqui uma pequena leitura do Pai Nosso, na versão que nós temos
do Evangelho. Né? Nós sabemos já que existem algumas traduções que trazem para nós ali uma pequena ou outra mudança no seu sentido absoluto, mas nós lembramos sempre, né, que o que vale para nós, mais do que as palavras, né, é exatamente ali o sentido, né, e a intenção com que nós a realizamos. Então aqui no livro de Mateus, capítulo 6, nós temos aqui, né, oreis assim, vós oreis assim, diz aqui Jesus no Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa orientação que Jesus trouxe, exatamente porque o fato de não se compreender a natureza de Deus dificulta para nós a comunicação, né, a forma que nós conversamos. Então naquela época não era diferente, pelo contrário, né, naquela época era muito mais problemático, pelo fato de haver ali ainda uma limitação muito grande na compreensão das questões da filosofia, né, principalmente as filosofias espiritualistas que se tinha naquela época. Então, Jesus trouxe esse pequeno modelo, essa pequena instrução, muito mais instruindo sobre o conteúdo que deve conter uma prece, do que na sua estrutura, né, no ato de decorar a prece propriamente. Né, Lavaninho? Então aqui Kardec começa agora, trazendo para nós essas orientações, para que elas fossem realizadas então em casa, né, para aquelas pessoas. E ele trouxe então duas formas, a sua forma simples e a sua forma desenvolvida. A sua forma simples nada mais é do que essa que nós acabamos de ler aqui, a prece do Pai Nosso, tão conhecida. E a forma desenvolvida significava exatamente as reflexões em torno do conteúdo dessa oração. Então aqui Kardec ele procura então, com a assistência dos Espíritos, trazer para nós, né, um esclarecimento maior sobre aquilo que nós conversamos com Deus. No primeiro verso então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Depois ele complementa: cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo e a prova de sua sabedoria, de sua prudência e de previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que movem-o no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, aquele que não vos glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graças. Então, aqui, nessa primeira passagem, que fala exatamente nesse momento de louvor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, essa santificação, esse desejo que nós temos, né, de elevar o nome de Deus, como Kardec lembra para nós, ele vai muito além dos simples ato de fé, mas do reconhecimento da grandeza e da existência de Deus a partir de suas obras, a partir de suas realizações. Nós vimos naquele capítulo do livro A Gênese, que falava sobre a natureza de Deus, Kardec procurava trazer para nós as várias formas, né, de reconhecermos exatamente essa grandeza, elevando Deus na sua máxima potência dentro daquilo que nós compreendemos, algo que é ainda bastante difícil, porque nós julgamos Deus de acordo com os parâmetros que nós temos. Então, quando nós falamos em amor, que Deus seria o amor absoluto,
nós fazemos uma comparação de acordo com o amor que nós compreendemos. Quando nós falamos sobre sabedoria absoluta, também julgamos de acordo com a sabedoria que nós temos aqui no nosso mundo. Então nós vamos, infelizmente, reduzindo a grande potência de Deus para os nossos parâmetros, mas quando nós começamos então a reconhecer essa grandeza, e mesmo que nós não consigamos alcançar essa compreensão, o fato de nós não limitarmos Deus na nossa compreensão, por exemplo, quando nós imaginamos um Deus tendencioso, preferindo esse ou aquele grupo, essa ou aquela pessoa, quando nós imaginamos um Deus temperamental, quando ele derrama sua raiva sobre as pessoas, quando nós encontramos ali um Deus que simplesmente se esquece das pessoas, porque muitas vezes é assim que nós entendemos, que Deus esqueceu esse grupo ou aquele, né? Inclusive, quando nós estudamos sobre os caracteres de Deus, eu comentei com vocês na época sobre muitos vídeos que ateus acabam publicando no YouTube para justificar exatamente essa ausência de Deus. Então, nessa justificativa, eles mostram cenas de catástrofes, cenas de guerra, cenas de injustiça social, de violência dentro das sociedades. Então pergunta-se exatamente assim, né? Como é que pode existir um Deus que permite que isso aconteça? Então, através daquilo que nós estudamos, das leis que regem o nosso mundo, lei de causa e efeito, o aprendizado de que todos nós necessitamos, nós vamos entendendo, embora não compreendamos de imediato e seja difícil de aceitar, de vermos, por exemplo, né, o Braz lembrou no início sobre essa tragédia que aconteceu no Haiti, um país que já é pobre, ainda passa por tantas e tantas situações. Então nós ficamos pensando, né, poxa, mas por que Deus permite que isso aconteça? Então, naturalmente, nós lembramos sempre que, embora nós não compreendamos as causas, exatamente porque há necessidade de nós nos aprofundarmos no histórico de cada indivíduo, no histórico de cada comunidade, de cada nação, de entendermos exatamente do porquê estarem ali naquele momento, de viverem aquelas dificuldades, para depois entendermos que o resultado que isso vai trazer sendo um resultado positivo. Claro que muitas vezes se desafia, né? Mas é muito fácil se conformar não sabendo as respostas. Mas às vezes é muito mais difícil nós aceitarmos a ausência dessa resposta diante da revolta que muitas vezes isso pode nos trazer, pode nos provocar, né? Então, quando nós começamos a falar sobre Deus, primeiro vem a confiança e aquele voto de fé, de nós nos declararmos como submissos a essa força, não pela força por si só, mas uma força que traz para nós um conteúdo de sabedoria, um conteúdo que tem por objetivo o nosso crescimento, a nossa evolução, que tem por objetivo a educação. Então isso para nós dá inicialmente a ideia de conformismo, mas muito mais do que isso nós temos ali a resignação, que é aceitarmos as situações naturalmente dentro daquilo que nós podemos ou não fazer, mas compreendendo muito mais do que o efeito de imediato, entendemos o propósito disso. E não simplesmente imaginar que Deus faz ou deixa de fazer quando quer ou quando não quer. Então, na verdade, nós temos que sempre confiar no resultado final, que muitas vezes não vem de uma forma imediata, não vem de uma forma a médio prazo, mas vem a longo prazo, ou muitas vezes nem sequer surge para nós, é apresentado para nós essas justificativas, como se, conhecendo a onipotência de Deus, houvesse a necessidade de prestar contas para nós sobre aquilo que acontece. Então, mesmo nós estamos aqui submetidos a várias situações da nossa vida, na nossa relação, na nossa condição social, de saúde, material, no lugar onde a gente vive, na época em que a gente vive. Cada um de nós tem ali o seu próprio aprendizado. E esse aprendizado vai trazer para nós frutos no futuro. Então, esses impactos que nós vimos hoje, nós começamos então
a compreender os propósitos de Deus, porque embora não entendamos os métodos, o propósito é sempre o mesmo, nos proporcionar experiências para que nós possamos crescer como espíritos e alcançarmos aquela condição de pureza espiritual, que esse é o nosso propósito maior. Então, reconhecendo essas leis, essa dinâmica dessas leis, nós então prestamos esse louvor sem o constrangimento de imaginarmos assim, estou fazendo isso de uma forma superficial, de uma forma temerária, porque não raras vezes nós temos ali o louvor como uma forma de medo. Se eu não fizer isso, ele vai se aborrecer. Se eu não fizer tal coisa, outra coisa vai acontecer. Então, na verdade, quando nós exprimimos, a nossa confiança absoluta em Deus, mesmo diante das adversidades, nós ainda continuamos compreendendo os seus propósitos e compreendendo as necessidades que todos nós temos. A Paty lembrou essa mania que temos quando nos livramos de algum perigo, dizer, Deus foi muito bom comigo. Por que não seria, ou seria menos bom com o outro que foi atingido? A gente tem muitos argumentos, Paty? Quando nós... Situações, uma coisa que é uma expressão que é muito utilizada, é quando as pessoas dizem assim, olha, graças a Deus eu saí do hospital. Significa então que graças a Deus você entrou no hospital? Graças a Deus eu me livrei daquele problema. Significa que graças a Deus você entrou no problema? Então nós atribuímos a Deus aqueles momentos positivos, aqueles momentos de bondade e tudo mais, sem entender muitas vezes que nós temos as nossas necessidades e são essas experiências que nos fortalecem, que nos faz desenvolver. Então nós temos ainda uma compreensão muito limitada da natureza divina, ou então mesmo, diante das conquistas, nós vemos isso que nós falamos com muita facilidade, graças a Deus nós conseguimos tal coisa, mas graças a Deus alguém deixou de conseguir. Nos eventos esportivos, graças a Deus eu marquei um gol. O que o goleiro poderia dizer? Foi graças a Deus que eu levei o gol? Então nós ainda temos essa fragilidade na compreensão de Deus, mas quando nós começamos a conhecer o seu real propósito e elevar o nosso pensamento acima desse cenário terreno que nós vivemos, nós temos uma confiança plena e absoluta em Deus, com a certeza de que tudo aquilo que acontece tem um propósito positivo, desde aquele que sorri naquele momento, ou aquele que chora naquele momento, todos estão sendo conduzidos para essa condição mais elevada. Foi o que eu comentei agora há pouco, Vaninha? Nos vídeos que nós vemos, mostram-se todas as tragédias, e dessas tragédias justificam a ausência de Deus, exatamente por causa dessa dificuldade que nós temos de compreender as leis naturais que regem a nossa vida. Felizmente, nós temos contato com uma filosofia que nos dá condições de raciocinar sobre diversas situações que acontecem. Então, mesmo que nós não compreendamos nesse momento do porquê deste ou daquele evento acontecer, nós entendemos o seu propósito maior. Isso que é fundamental. A Miriam colocou, a presa suplica pela vida e o caçador agradece o jantar. Exatamente, Então como é que nós vamos trabalhar isso? Eu comentei com vocês há bastante tempo sobre uma passagem do filme As Pontes de Madison, onde nós temos ali o Clint Eastwood e a Meryl Streep, que são os dois protagonistas do filme. Ele, um fotógrafo, se eu não me engano, da revista National Geographic, o que faz com que ele viaje pelo mundo todo, e ela uma simples dona de casa, vivendo numa cidade do interior, e ele então comentava que um dos lugares mais fascinantes que ele conheceu foi a África, porque das observações que ele conseguiu ter sobre aquele ambiente, é que não existe nenhum julgamento do certo e do errado, do bom ou do mal. Você simplesmente vê a natureza na sua condição mais pura agindo. Então nós temos ali os animais sobrevivendo, nós temos ali a lei do mais forte imperando, nós temos ali a natureza desenvolvendo no seu aspecto vegetal, no seu aspecto mineral, no seu aspecto climático, no seu aspecto animal, no seu aspecto climático. Então você simplesmente olha
e observa as coisas acontecendo, sem julgamento, porque se nós trazemos isso para os nossos valores ainda imperfeitamente desenvolvidos, nós certamente vamos questionar, coitadinha da gazela que foi atacada pelo malvado leão que ali destroçou o seu pescoço. E aí depois nós vemos a mãe, né, a leoa, levando carne para os seus filhotes. E aí então nós perguntamos, mas espera aí, como é que a gente vai entender tudo isso? Então nós entramos nesse conflito de julgamento sobre a natureza divina, exatamente porque nós temos essa limitação. Se nós simplesmente confiarmos que as coisas estão como estão, porque elas devem estar, nós não questionamos mais, não no que diz respeito à natureza divina, à existência de Deus, mas nós não questionamos mais os seus objetivos maiores. O seu objetivo maior. Né? Pois é, Mazilda, quando a gente começa a olhar, você fica com pena de um lado, você fica com raiva do outro. Esse conflito que nós temos é exatamente porque nós não compreendemos do porquê das coisas. Quando nós começamos a desenvolver essa percepção, nós entendemos que tudo está no lugar certo. Aquele furacão que passou, que matou mais de 1000 pessoas, que coloca aquelas pessoas que vivem no Haiti, por exemplo, numa condição de extrema pobreza, de extrema dificuldade, ali tem um propósito de desenvolver o espírito. Materialmente, sem dúvida nenhuma, nós vemos ali uma grande tragédia. Mas espiritualmente, nós vemos ali espíritos sendo sensibilizados através da dor. Assim como também nós, que estamos observando de longe, também nos sensibilizamos e nos mobilizamos para auxiliar dentro daquilo que é possível. Tudo que faz parte da lei de evolução. Pati, bom dia. Guizão colocou, né, desculpe quem crê em mim, jamais morrerá, né? E eu acredito que temos que pedir a Deus, né? Existem pessoas que querem somente receber. A relação com Deus que a gente tem, não que Deus precise do pedido, ele precise do agradecimento, ele precise ser louvado. Na verdade, quando nós nos portamos dessa forma, somos nós que estamos nos transformando, desenvolvendo o sentimento de amor, desenvolvendo o sentimento de humildade, de submissão, de confiança por depositarmos na mão de Deus as nossas necessidades. Então Deus, sendo onisciente, sabe tudo, tem conhecimento de tudo, onipresente, está presente em todos os cantos do universo, não sabemos como isso acontece. E sendo ali também onipotente, potência absoluta para criar tudo aquilo que existe no universo, não apenas em termos de criação material, mas também criação de circunstâncias que vão nos conduzir para a nossa evolução. Se nós temos Deus nessa condição absoluta, ele não é então aquela personalidade que fica aguardando o reconhecimento das criaturas. Mas as criaturas, quando reconhecem a presença de Deus, são elas que se transformam. Se transformam nas suas crenças, se transformam nos seus sentimentos, se transformam na sua conduta, em suas condutas. Então, tudo isso depende do quê? Do desenvolvimento dessa percepção, do entendimento, da compreensão de tudo aquilo que acontece à nossa volta e olharmos para aquilo que acontece no nosso mundo com a certeza de que existe uma força superior no controle, mesmo que muitas vezes nós achemos que não há controle. Hoje nos telejornais nós vimos ali tiroteios que aconteceram no Rio de Janeiro, por exemplo, então nós ficamos nos perguntando, né, mas por que Deus não faz alguma coisa? Porque na verdade nós, vivendo essa dificuldade social, somos nós que temos que nos transformar. São situações que nós criamos e são situações que nós teremos que resolver a partir da nossa mudança de postura, da nossa mudança de conduta. Então a lei de causa e efeito, a gente vê como ela é profunda, como ela é complexa, que mostra exatamente isso. A pedagogia divina nos proporcionando a oportunidade de aprender com o resultado das nossas próprias ações. Nós aprendemos com aquilo que é positivo, intensificando os acertos que nós realizamos, e aprendemos com aquilo que é negativo, onde nós nos dobramos diante da dor, diante das dificuldades, reconhecendo o equívoco. Então tudo isso para nós tem esse propósito, e isso vai depender do quê? Dessa confiança que nós temos em Deus. Por isso então, nesse início,
quando nós colocamos santificado seja o vosso nome. Significa exatamente esse reconhecimento. Diante desse momento de louvor, reconhecer Deus, não apenas reconhecer a sua existência, mas saber exatamente tudo aquilo que acontece à nossa volta. Olharmos e sabermos ali que existe esse Maestro Supremo regendo todos os eventos que acontecem na nossa vida, nos dando liberdade de escolha, mas também nos dando a oportunidade de aprender com as próprias ações. Depois ele continua: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Diz aqui Kardec e os Espíritos: Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria que os fariam felizes, se eles as observassem. Com essas leis, poderiam estabelecer a paz e a justiça e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem, como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação de vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que traça os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma com isso. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão, e lhe destes ainda a liberdade de observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe concernem, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade dos seus atos. Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção de cultos ou de nacionalidades. Assim, aqueles que as violam é porque vos desprezam. Chegará o dia em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vós reconhecerão como soberano Senhor de todas as coisas, e primado de vossas leis estabelecerá o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, de apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para se conduzirem no caminho, na verdade. O que a gente tem aqui então, nessa passagem, venha a nós o vosso reino. O que nós podemos entender então com relação a esse reino? O que é o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Dentro do nosso entendimento, o reino de Deus é um local fora de onde nós vivemos, porque naturalmente nós não vamos conseguir entender o reino de Deus diante de todas essas tragédias, de todas essas calamidades, desigualdades, sofrimentos que nós vemos aqui no nosso mundo. Então nós imaginamos que o reino de Deus é o reino da felicidade. E é um reino da felicidade que existe em algum lugar. Para muitos vão chamar de céu. Então, como nós lembramos, o reino de Deus, muito mais do que uma geografia, nós vamos entender como uma condição. A condição de reino de Deus dentro de nós, que significa exatamente a paz, a justiça, o amor. Então, quando nós falamos sobre as leis que regem esse reino de Deus, falamos dessas leis que regem o nosso mundo, as leis que nos conduzem para esse caminho da felicidade. No momento em que nós começamos a viver em função dessas leis, e lembramos que não são leis jurídicas, como nós temos hoje, mas são leis morais, são leis que afetam, né, a nossa natureza. Então, se nós seguirmos e conduzirmos nossas vidas dentro desses padrões, certamente nós estaremos construindo uma condição de felicidade cada vez mais sólida. Então Jesus mesmo, né, no Sermão da Montanha, ele trouxe para nós várias bem-aventuranças. Bem-aventuranças significa exatamente isso, né? São as boas venturas, né? Um estado de felicidade.
Então, para que nós consigamos ser felizes, há necessidade de nós desenvolvermos, então, a humildade, a paz, a harmonia, a justiça, a submissão. Tudo isso para nós, então, faz parte, né, dessa lei natural. Se nós vivermos em função dessas leis, com toda certeza as nossas vidas serão encaminhadas para uma condição de felicidade. Porém, cada vez que nós nos desviamos, nós criamos ali uma situação de atrito em que nós teremos que ser conduzidos de volta para o caminho natural de uma forma muito dolorosa. Então nós nos desviamos com facilidade e somos arrastados de volta com muita dor. Dor moral, dor física, dor de todas a dor psicológica, emocional, de toda a ordem. Então quando nós falamos sobre venha a nós o vosso reino, vem exatamente essa nossa condição de felicidade que existe nesse reino de Deus. Então nós precisamos desenvolver esse mesmo reino aqui no nosso mundo através das nossas condutas, do nosso comportamento, de nossas escolhas. Então vemos que não é simplesmente pedir que venha até nós. O que os espíritos fizeram aqui, através de Kardec, foi pedir para que nós sejamos então iluminados, né, pela luz da razão, pela luz da fé, para que tenhamos uma compreensão maior e a partir dessa compreensão comecemos então a modificar as nossas escolhas, as nossas ações. Então aqui nós teremos justiça, teremos o equilíbrio, teremos a igualdade, o respeito, o amor, todas essas virtudes que aos poucos vão se desenvolvendo aqui no nosso meio, são as mesmas virtudes que compõem esse reino de Deus. Então, naturalmente, nós lembramos, né, como Gandhi mesmo trouxe para nós, sejamos nós a mudança que nós queremos no mundo. Então, essa ideia do paraíso, que nós vamos para o paraíso, nós já aprendemos também que o paraíso existe dentro de nós. O paraíso não é um local, mas é uma condição que naturalmente, conforme os espíritos vão se juntando, cultivando esses mesmos valores, eles criam em torno de si uma condição paradisíaca. Então imaginarmos assim, nossa, esse local que vocês vivem é o paraíso. Não é um paraíso geográfico. Porque do contrário nós estaremos falando da sua arquitetura, da sua decoração, né, de tudo aquilo que ilustra aquele cenário. Mas na verdade, quando nós falamos que esse lugar é o paraíso, é exatamente pela condição, pela forma como as pessoas vivem. Então nós vemos claramente que o paraíso se encontra dentro de nós e o reino de Deus também se encontra dentro de nós, né? O Brás lembrou ali, né, aquela passagem do Antigo Testamento, o reino de Deus é o seio de Abraão. Exatamente dentro da crença, né, dos hebreus, quando nós tínhamos ali o início do culto a um único Deus, ao Deus soberano. Então essa aproximação dentro dessa crença seria o início. E aí dá para a gente perceber também, Brás, que o tempo em que esse reino vai se estabelecer aqui na Terra não é um tempo imediato. E isso exatamente facilita o nosso entendimento para nós, espíritas, né, estudantes da doutrina espírita, que nos vemos como espíritos imortais, reencarnando várias e várias vezes, acompanhando esse desenvolvimento. Porque do contrário, se nós não tivéssemos esse entendimento, nós veríamos exatamente essa injustiça. Se o reino de Deus vai se estabelecer aqui na Terra, por que aqueles outros que já morreram, aqueles outros que vivem no presente, não poderão desfrutar também dessa mesma condição? Então nós vemos que é algo que demora para acontecer, é algo que vem se desenrolando durante milhares de anos e ainda tem muita coisa para acontecer, mas certamente ele vai se estabelecendo gradualmente conforme nós vamos nos transformando. A Angelina colocou, né, mas Deus não fala para sermos omissos. Né, não sei se estou errado, vejo muita omissão ainda por parte de todos nós. Mas o detalhe, Angelina, quando nós falamos em omissão, muitas vezes a causa dos nossos problemas vem exatamente da omissão. E aí então, para que nós consigamos modificar tudo aquilo que acontece à nossa volta, é através da atitude dentro dessas leis que vão se transformar. Então, a impressão que nós temos, com exceção
né, dos fenômenos naturais, um terremoto, por exemplo, que é algo que não conseguimos controlar. Quando nós falamos em tempestades, furacões, até existe ali uma pequena responsabilidade por parte dos homens, né, emissão de gases, mudanças climáticas e tudo mais, mas num terremoto, é culpa de quem um terremoto acontecer e muitas vezes provocar grandes tragédias. Mas de um modo geral, quando nós falamos na nossa vida social, em que nós temos ali indivíduos convivendo com indivíduos, todas as nossas atitudes vão se desenrolar num resultado. Se nós ficarmos omissos, esses resultados vão se agravando cada vez mais. Então, na verdade, a transformação do nosso mundo, através da chegada desse reino de Deus, continuará sendo, sem dúvida nenhuma, o trabalho, mas o trabalho pautado, sustentado por essas virtudes maiores desse reino de Deus. Então, tudo que transforma, tudo que evolui se dá através do trabalho. A omissão, não tenhamos dúvida disso, é exatamente a atitude oposta. A atitude contrária, negligenciando as responsabilidades que cada um de nós tem. Então, sem dúvida nenhuma, enquanto essas omissões continuarem acontecendo dentro do nosso meio social, dentro da nossa justiça, dentro do trabalho que nós realizamos aqui no nosso mundo, enquanto nós não modificarmos as nossas atitudes, trabalhando para a transformação positiva, para a nossa evolução, nós mesmos que sofreremos as consequências. Então não é Deus que simplesmente olha uma situação, coloca ali o dedo e fala assim, vocês vão enfrentar um problema porque eu criei esse problema. Se nós começarmos a analisar, nós percebemos que a causa dos problemas se encontra, na grande maioria dos problemas, se encontra em nós, fora aqueles problemas que nós não temos controle, como foi o caso que eu trouxe para vocês, de um terremoto. Mas tudo que diz respeito à nossa vivência, a causa está em nós, a solução também está em nós. Quanto mais nós retardamos as nossas atitudes para modificar aquela condição, mais nós vamos prolongando o nosso sofrimento. O que Deus nos oferece são os exemplos, são as inspirações para que nós tomemos as nossas atitudes. Não adianta Deus tocar simplesmente na mente de alguém e dizer assim, olha, a partir de agora você vai ser bom. Todos os valores que nós conquistamos vieram através do trabalho. Muitas vezes alguns, né, uma grande parte das pessoas aqui do nosso mundo, pelo fato de se encontrarem ainda numa condição muito primitiva, vão aprender a desenvolver valores de uma forma muito dolorosa. Daí nós vemos então a violência, os vícios, as guerras, as tragédias. E nós pensamos assim, mas não seria mais fácil se Deus simplesmente tirasse o vício daquela pessoa? Sem dúvida nenhuma. Mas qual foi o esforço que aquela pessoa fez para conquistar, para merecer a felicidade? Então, mais uma vez, isso para nós é muito difícil de compreender. Porque a nossa visão ela é muito imediatista. A gente quer que as coisas aconteçam agora. Mas no caso, por exemplo, de uma pessoa que sofre de algum tipo de dependência química, de algum tipo de vício, ele iniciou o seu caminho em busca desses prazeres, se afundou nesse vício e vai ter que escalar de volta esse abismo onde ele se jogou. Sem dúvida nenhuma, ele não estará sozinho, mas o esforço vai depender dele. É ele que vai ser estimulado, conduzido, inspirado para poder chegar nessa mudança. Pois a Guizan colocou, né, os pequenos tremores lá diariamente, né, muita coisa, né? A Angelino colocou, os que têm atitudes negativas são ousados e persistentes, né? O que fazer? Né? Os que fazem o bem são tímidos ainda, né? Os espíritos sempre disseram isso. Porque, na verdade, quando nós falamos em fazer o bem, nós estamos utilizando aquela menor parte que existe em nós. Porque a maior parte é instintiva, é agressiva, é egoísta. Né? Assim. Então, sem dúvida, né? Os maus, como dizem os espíritos, são sem dúvida nenhuma muito mais atrevidos, muito mais ousados, porque eles não têm princípios. Mas isso também é um preço. É uma escolha que foi feita. Então, se nós, que desejamos cultivar o bem, não trabalharmos para transformar a nossa sociedade, começando por esses que praticam essas ações desequilibradas,
Qual é o merecimento que nós temos? Porque nós queremos assim, né? Queremos um mundo perfeito para que nós possamos viver. Só que nem sempre o mundo perfeito é de pessoas imperfeitas, que é exatamente a nossa condição. Eu até brinquei com vocês de uma outra vez, quando nós falamos sobre chimpanzés numa loja de cristal. Então seríamos nós no paraíso. Teremos ali aquela visão de egoísmo, de inveja, de ciúme. Teremos aquela visão do desejo descontrolado num lugar onde isso não existe mais. Todos nós somos assim. Quando nós olhamos para a televisão e vemos aquelas imagens, né, de corrupção, de personagens que aparecem na mídia, de violência e tudo mais, existe dentro de nós um sentimento muito negativo que começa a se manifestar a partir desses estímulos. Nesse mundo perfeito, esses tipos de sensações não existem mais. O que existe são compaixão, amor, paciência, indulgência, resignação, mas também muito trabalho. Então não esperemos o mundo perfeito para nós, se nós não temos merecimento para isso ainda. O mundo perfeito foi construído por pessoas que alcançaram a perfeição. Então nós, para chegarmos no mundo perfeito, deveremos merecer essa condição. E aí, sem fazer força, né, ainda tem mais, né, porque a ideia que a gente tem, exatamente por ser a felicidade ainda para nós, uma condição de conforto. Nós desejamos, né, uma vida confortável para sermos felizes. Só que, na verdade, nós ainda estamos longe, né, de chegarmos nessa condição, porque existem transformações muito difíceis para serem ainda tomadas, né, realizadas. Depois aqui para nós, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui já traz para nós, né, não precisamos quase ler o que Kardec apresenta, mas já mostra para nós exatamente o reconhecimento, né, a resignação que nós temos que ter para reconhecer a vontade de Deus em tudo aquilo que acontece à nossa volta. Dizem aqui os Espíritos, se a submissão é um dever do filho, se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria, e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Então simplesmente aguardar a vontade de Deus. Isso para nós ainda é muito difícil, porque quando nós começamos a analisar situações da nossa vida pessoal, da nossa vida social, imaginar que muitas vezes parece que Deus simplesmente nos deixou à própria sorte, nós acabamos desenvolvendo em nós esse sentimento de inconformação, de revolta muitas vezes. Então quando nós vemos ali que a vontade de Deus é que todos nós sejamos felizes através dos mecanismos que regem nossas vidas. Então reconhecermos que nós criamos as situações, nós resolveremos as situações, e a vontade de Deus é soberana nesse sentido, o livre-arbítrio e leis que regem nossas vidas, essa resignação é o que vai fazer, o que vai nos transformar diante dessa realidade que nós vivemos hoje. Depois ele diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então um pedido para que o nosso sustento, tenhamos o trabalho, tenhamos ali o resultado, desse trabalho. Então nós temos assim, dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque o criastes livre.
Vós lhe dissestes: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto. E com isso fizestes do trabalho uma obrigação, que o leva a exercitar a sua inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade que em vós confia para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Quantos há que sucumbem por vossa própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes destes? São esses os artífices do próprio infortúnio, e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo aqueles não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso, e lhes estendeis a mão providencial, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente para vós. Antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntaremos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitados. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la, dai-nos também a prudência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços, aceitemo-lo como uma justa expiação das faltas que tivemos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justo, e que não apenas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, ó Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que ensinastes. Afastai ainda do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a inteligência e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem, pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Essa interpretação aqui desse texto, ela traz para nós aqui várias situações importantes, porque elas mostram para nós, por exemplo, a oportunidade que nos surge, ou as oportunidades que nos surgem, para que nós possamos construir a nossa vida dentro de um conforto material. Então vem ali a oportunidade do estudo,
vem a oportunidade do trabalho. Muitas vezes temos ali alimentado dentro de nós, por esses trabalhos, né, a ambição, a ganância, a futilidade, a luxúria, né, que são tantas imperfeições que nós temos ainda. Vemos também a desigualdade, porque muitas vezes temos aqueles que tiveram oportunidade e souberam aproveitar, e temos outros que não tiveram oportunidade, embora se esforçassem para tentar construir uma vida mais confortável. Mas, mais uma vez, quando nós olhamos essas desigualdades, existe uma necessidade fundamental de confiarmos, né, no controle da nossa vida por parte de Deus. Ou seja, quando nós vemos que existem desigualdades, exatamente porque existem indivíduos desiguais com valores desiguais. E cada experiência que exige de nós a luta, que exige de nós ali a perseverança, se nós temos a necessidade de lutar e perseverar para conquistar tão pouco, compreendendo ali de causa e efeito, nós lembramos que no passado nós tivemos oportunidades e recursos e não soubemos valorizar. Então isso também faz parte dessa compreensão da lei de causa e efeito, ou dessa lei, né, que fala para nós da lei do trabalho. Então, observar a nossa vida, né, analisar aqui a nossa realidade e começarmos, né, a pensar nessa nossa relação com Deus, quando nós pedimos exatamente, né, que venha a nós, né, ou melhor, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pedir então, na verdade, o alimento seria para nós, num entendimento mais profundo, pedir ainda a coragem, a perseverança, as oportunidades para que nós possamos nos desenvolver. E quando não surgirem as oportunidades, que nós consigamos nos desenvolver por aquilo que nós somos. Isso acaba sendo bastante cômodo, bastante confortante pensarmos dessa forma, desde que nós não tenhamos as nossas privações. Porque aquele que está desempregado, passando por necessidade, ele vai sem dúvida nenhuma dizer, né, é muito fácil falar de que Deus atende às nossas necessidades, tendo o conforto todo, enquanto que eu, que preciso da mesma coisa, não tenho. Então, mesmo assim, diante dessas privações e dessas provações que nós temos, confiemos sempre, persistamos sempre, né, continuando lutando, continuando encontrando novos recursos, novas oportunidades, porque na verdade a grande conquista que nós temos não é exatamente, porque dá a impressão de que aqueles que desencarnam empregados são mais felizes do que aqueles que desencarnam desempregados. Essa nossa relação com o mundo material se tornou tão estreita e essa ideia se tornou para nós tão concreta que dá a impressão de que se eu desencarnei sem ter o meu imóvel, sem ter um bom emprego, sem ter feito tal coisa, é como se a minha encarnação fosse incompleta. E na verdade todos nós desencarnaremos felizes ou infelizes, não por aquilo que nós tivemos, mas pela forma como que nós conquistamos aquilo que foi possível e pela forma que nós reagimos diante daquilo que não foi possível conquistar. Então nós desencarnamos assim, né? Poxa vida, que frustrante que foi desencarnar e ter vivido aquela vida simples, aquela vidinha simples, sem tanto significado. A pergunta é, sem tanto significado para quem exatamente? Para os olhos da sociedade, que vão nos analisar e nos julgar por sermos pessoas bem-sucedidas? Ou diante dos olhos de Deus pelos valores que nós desenvolvemos? Então nós não temos dúvida, né, de que nós trabalhamos para a nossa transformação. O resultado do trabalho virá ou não virá de acordo com as necessidades que nós temos. E continua. Diz aqui no item número 5. Só um instantinho. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Perdoai-nos as ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos, e uma dívida contraída
que cedo ou tarde teremos que pagar. Solicitamos a vossa infinita misericórdia a sua remissão, sob a promessa de empregarmos os nossos esforços em não contrair outras. Fizestes da caridade para com todos nós uma lei expressa, mas a caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se faltamos com ela para com aqueles de que nos queixamos? Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei que possamos nos apresentar a vós inteiramente limpos de animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor de seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que, com as suas perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, pois vós nos dissestes nas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela injustiça. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de enxergar e reparar as nossas faltas passadas, e de realizar numa nova vida aquilo que nesta não pudemos fazer para o nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal resplendente da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Aqui temos também: perdoai as nossas dívidas. Falar do perdão, e para nós, é sempre algo muito difícil. É fácil na teoria, quando nós entendemos o seu significado, entendemos os seus efeitos, a libertação moral que o perdão proporciona, mas na prática acaba sendo muito difícil, porque na prática nós temos ali atitudes que nos atingem muitas vezes diretamente e provocam em nós um impacto negativo. E nós queremos, como primeiro impulso, exatamente responder na mesma moeda, trazendo ali as mesmas dores que nós recebemos, algumas vezes com uma pitadinha de crueldade para mostrar para o outro que nós somos muito mais poderosos. Então, esse sentimento de humildade que nós temos, que temos que desenvolver, ela é proporcional à intensidade da força que nós temos que ter para sufocar, como disseram aqui os espíritos, no nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Porque quando nós levamos para o mundo espiritual, das nossas riquezas, nós sabemos, aquelas que nos acompanharão no mundo espiritual serão exatamente aquelas que se encontram dentro de nós. Então não é, por exemplo, como nós vimos anteriormente, o patrimônio que alguém construiu. O que vai valer para ele, sem dúvida nenhuma, é a forma como ele construiu esse patrimônio. Qual foi o seu senso de justiça, de amor e caridade que foi utilizado diante dos seus trabalhos para conquistar aquele patrimônio. Para o nosso mundo hoje, nós sabemos que, pelo fato do mundo espiritual ser bastante abstrato, nós valorizamos aquilo que é real para nós. Então nós vamos dizer assim para alguém, que olha, você precisa fazer tal coisa para conquistar aquilo, porque a sua felicidade vai depender dessa conquista. Quando nós começamos então a olhar para o mundo espiritual, nós sem dúvida nenhuma trabalhamos pela nossa segurança,
pelo nosso conforto, pela nossa realização. Mas muito mais do que isso, nós trabalhamos pela nossa transformação, pela nossa mudança. Então, quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós nos apresentaremos exatamente por aquilo que nós somos. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa corrupta, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa ativa, com iniciativa. São esses valores que foram desenvolvidos. Então, de nada adianta desenvolver alguns valores, como por exemplo, a perseverança, a dedicação ao trabalho, se junto disso nós temos também ali a corrupção, temos ali a imposição da força sobre outras pessoas que são subordinadas. Então aquele que vai chegar com essas características de elevação espiritual vai chegar muito mais manchado pelas imperfeições que acabou cultivando. Então é nisso que nós temos que pensar. Muito mais do que o que nós fazemos, é fundamental nós entendermos de que forma nós fazemos. O que ou porquê é secundário se nós compararmos com a forma, que é essencial, porque é isso que vai determinar o nosso caráter e os nossos valores. Guizan colocou como perdoar Hitler e outros seres cruéis que viveram aqui somente para denegrir os menos favorecidos. Difícil. Sim, mas a doutrina espírita, Guizan, através da lei de causa e efeito, sabendo que não existe nenhuma dor causada no mundo que não tenha sido merecida. E isso deve ser assim algo fundamental para todos nós. Nós não podemos duvidar dessa base. Então, quando nós pensamos em Hitler provocando guerras, e nós pensamos ali nos judeus que foram para os campos de concentração, a primeira ação que nós temos que ter, a primeira atitude, é exatamente mentalizar aqueles irmãos como sendo espíritos que no passado se equivocaram, que agora estão se redimindo. Quem foram aqueles judeus? Quem foram aquelas pessoas? Quais são as histórias que elas construíram no decorrer de suas vidas, e se essa história ela estava ali permeada de boas ações? É uma pergunta que nós fazemos. Se a lei de causa e efeito para nós é fundamental, é essencial, nós sabemos então que se alguém sofre, é porque gerou esse sofrimento no passado. Basta a gente lembrar, por exemplo, que, analisando um pouquinho a história dos judeus, quando ainda eram vistos como hebreus, eles então invadiram muitas comunidades, mataram muitas pessoas, para poder chegar à Terra Prometida. O Antigo Testamento tem ali todos os relatos dessas passagens. Provocaram muitas guerras, atacaram muitas pessoas, em nome de uma fé que começaram a construir e acreditavam serem os eleitos, aqueles que eram prometidos para chegar àquela Terra Prometida. E se por acaso essa terra estivesse ocupada, a missão deles seria expulsar essas pessoas. Então, claro, é uma especulação que nós fazemos, mas basta a gente lembrar que esses mesmos judeus que sofreram, ou essas mesmas pessoas que sofreram em determinado momento de suas vidas, estão resgatando através da dor. Para nós, é claro que não temos como sondar a intimidade de cada um, e os espíritos nem permitiriam que isso acontecesse, porque seria da nossa parte muito mais uma especulação, satisfação da nossa curiosidade, do que um real aprendizado. Sem dúvida vamos aprender, mas ainda não estamos em condições desse aprendizado. A Paty lembrou, quem fomos nós no decorrer das nossas reencarnações? Será que também não fomos Hitlers? Talvez numa proporção menor, numa proporção maior, mas também tivemos ali os nossos momentos de vilania. No Brasil, por exemplo, nós não tivemos o nazismo, mas tivemos a escravidão. Nós tivemos, por exemplo, durante a Idade Média, guerras e mais guerras, perseguições. Quanta crueldade foi praticada no decorrer da humanidade. Então, se nós olharmos a crueldade por si só, sem imaginar nas suas consequências e nos aprendizados que viriam no futuro, nós simplesmente veremos ali um fato isolado que foi equivocado e que não houve justiça. Principalmente porque nós queremos que a justiça seja feita do nosso modo, que a pessoa seja presa, muitas vezes executada, torturada, porque é o que ela merece, pensaríamos nós. Quantos daqueles que fugiram durante a Segunda Guerra Mundial, dos nazistas, por exemplo, que se esconderam em outros países e aparentemente não foram alcançados pelas mãos da justiça,
mas aí eles desencarnaram, chegaram no mundo espiritual, e dá para a gente imaginar em que condições eles chegaram. Quem eram ali os amigos, entre aspas, que estavam guardando por eles? De que forma que a lei de causa e efeito vai se impor para cada uma dessas pessoas? Então, claro que nós temos que fazer, né, o nosso trabalho aqui como encarnados e seguidores dos ensinamentos de Jesus, fazemos todo o possível para que esse mal não prevaleça. Mas a partir do momento em que nós temos ali os algozes e suas vítimas se encontrando no meio desses conflitos, nós não podemos ter dúvida de que ali existe um reencontro. Se não de pessoas por si só, mas de pessoas reencontrando circunstâncias semelhantes que viveram no passado. Quantos romanos nós podemos imaginar que praticaram crueldades na época da conquista do Império Romano? O que aconteceram com essas pessoas? Desde os soldados até os camponeses, até os patrícios. Não aconteceu nada com essas pessoas? Viveram caprichosamente, longe de qualquer tipo de justiça que pudesse fazer com que elas respondessem pelas ações equivocadas? A confiança que nós temos hoje nos diz o contrário. Então, ao olharmos, sem dúvida nos compadecemos, sem dúvida desejaríamos que isso não tivesse acontecido. Mas também nós temos que olhar lá no passado anterior, de pensar que as causas dessas dores provocadas naquelas circunstâncias também poderiam não ser praticadas. Então nós somos assim tomados por essa paixão contra esse tipo de atitude, e nós de imediato já fazemos aqui os nossos julgamentos. Então nós temos que pensar com muita serenidade, com muito equilíbrio, de pensarmos que todas as coisas estão no seu devido lugar. E nada escapa à vontade suprema de Deus, vontade essa permeada de amor, de justiça e de caridade. Então, se hoje nós vemos uma situação distorcida diante desses valores, nós temos que voltar para o nosso passado e entender as causas de tudo isso. Por que isso tudo aconteceu? É difícil para nós, porque da nossa visão, ver aqui do nosso mundo, né, Rafael, bom dia? Ver aqui do nosso mundo hoje, essas situações acontecendo, como eu falei para vocês já, sobre a questão do Haiti, a tragédia do Haiti. Olharmos por si só, né, olharmos de uma forma absoluta para esse presente e para aquela tragédia, é algo que realmente nos choca. Quando nós começamos a observar que ali se encontram espíritos reencarnados e não simplesmente vítimas daquela tragédia, ao vermos isso acontecendo, a nossa compreensão começa a se modificar. Então cabe a nós oferecer àqueles irmãos toda a assistência possível, porque essa nossa assistência também faz parte do processo de transformação. Dificilmente conseguiremos quebrar, né, a casca daqueles corações endurecidos que tiveram que viver aquelas tragédias, se não for através do amor. Então esse amor virá através da atenção, através da assistência, através da caridade. Então eles vão viver as suas dificuldades e vão também se sensibilizar, né, com a contribuição daqueles que podem de alguma forma auxiliar. É algo muito difícil para nós. Nós somos espíritas, Rafael. Então é muito difícil para nós fazer esse julgamento. Agora, quando nós, como eu sempre falo para vocês, né, da nossa perspectiva, é sempre muito difícil nós analisarmos alguma coisa acontecendo nesse momento aqui no nosso mundo. Mas ao alcançarmos o mundo espiritual, na condição de desencarnados, e começarmos assim a ver aquela circunstância, a analisar quem eram aqueles espíritos, de onde eles vieram, o que eles fizeram, por que estão ali, a nossa compreensão se transforma completamente. Porque aí nós começamos a entender as coisas a partir de uma perspectiva que para nós hoje não é possível. Então hoje nós vivemos muito mais em função da fé do que da razão. Porque a razão você precisa de elementos concretos para poder analisar. Se nós não temos esses elementos, nós temos então que nos voltarmos para a fé. Acreditarmos que as coisas estão certas, embora nós não compreendamos. E isso em todas as situações da nossa vida hoje. Quando nós pensamos, por exemplo, no mendigo, uma pessoa que vive na rua, desamparada e tudo mais, muitas vezes nós temos, sem dúvida,
uma responsabilidade social muito grande para essa situação. Mas nós temos que analisar também o indivíduo que se encontra ali, que não raras vezes abandonou a família por não se ver em condições de conviver com ela, por ter se entregue ao vício das bebidas, né, do álcool, do alcoolismo, das drogas, por ter ali incompatibilidade, né, com o seu grupo familiar. E tudo isso é causado por quê? Por fraqueza do nosso caráter na maioria das vezes. Porque dá a impressão de que o Brasil está cheio de mendigos. E dá a impressão de que no Japão não tem. Não tem pessoas vivendo na rua, dá a impressão de que nos Estados Unidos não tem pessoas pedindo esmola. Então esses países, né, ou essas regiões, essas sociedades, elas podem oferecer o amparo para essas pessoas, para que elas tenham uma condição melhor, mas elas não podem modificar o espírito. Porque o indivíduo naquela condição, ele está assim porque ele é assim. Mas somente quando ele se transformar é que ele vai sair dessa condição. Então nós podemos oferecer aquele recurso exterior, aquele recurso externo, mas a transformação vai depender dele. Ele vai se sensibilizar com a assistência, com a atenção das pessoas. Então quando nós pegamos, por exemplo, esses grupos religiosos, grupos sociais que fazem esses atendimentos a pessoas desabrigadas, né, como levar, por exemplo, refeição à noite, levar cobertores em época de frio e tudo mais, esses grupos, na verdade, muito mais do que o objeto que estão levando, eles levam ali uma impressão afetiva que vai ajudar essas pessoas a se reerguerem de alguma forma. Nós vamos estudar oportunamente na Revista Espírita um artigo que fala de um espírito que era mendigo. Ele vai contar a sua história, do porquê, né? Ele era mendigo, ele acabou desencarnando numa condição de extrema precariedade, naturalmente, pela condição que ele vivia, e depois a Kardec ele vai então trazer o seu relato do porquê ter vivido aquela situação toda. E aí nós pensamos assim, então tá, a pessoa que vive essa dificuldade no presente, ela sim, né, pode sofrer ali uma contribuição negativa da sociedade onde ela vive, mas existe uma responsabilidade pessoal muito maior. A confiança que nós temos que ter. Tudo segue uma determinação de Deus para nos elevar nessa condição de evolução. Ou seja, mesmo que nós não compreendamos neste momento, não entendamos de que forma que aquela dor vai transformar alguém, nós temos que confiar, né, ter essa certeza, essa convicção de que as coisas estão acontecendo com esse objetivo. E da nossa parte, ao ajudar tanto quanto possível para fazer com que esses espíritos equivocados, desequilibrados, sofredores, também sejam amparados, porque o são. Por parte do mundo espiritual, por que não o seriam aqui da nossa parte? Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós paramos então aqui nesse item número, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Tem aqui o item número 6, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele é um pouco longo aqui e vai acabar atrasando o nosso estudo. Deixa eu ver aqui, não, até dá para fazer, vamos lá. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui existe uma nota de rodapé de Herculano Pires, que ele diz assim para nós, algumas traduções trazem, não nos induzais à tentação, mas essa forma daria a entender que a tentação vem de Deus, que impeliria voluntariamente os homens ao mal, pensamento evidentemente blasfemo, que assemelharia a Deus a Satanás e não pode ter sido o de Jesus. Ele está, por sinal, de acordo com a doutrina vulgar sobre o papel dos demônios. Então, não nos deixeis cair em tentação. E ele diz assim para nós, dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos.
mas nós somos, nós mesmos, espíritos imperfeitos encarnados na Terra para expiar nossas faltas e nos melhorarmos. A causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo que possamos fazer para afastá-los será inútil, se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. O mal não é, portanto, vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode engenhar nenhum mal. Somos nós mesmos que o criamos ao infringir as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu nos mundos mais adiantados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que só parece irresistível para aqueles que nele se comprazem. Se tivermos vontade de fazê-lo, também poderemos ter a de fazer o bem. É por isso, ó Senhor, que solicitamos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. E depois ele coloca, assim seja, ou seja, que vos apraza, Senhor, a realização dos nossos desejos. Inclinamo-nos, porém, diante de vossa infinita sabedoria, em todas as coisas que não nos é dado compreender, que sejam feitas segundo vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque vós só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós vos dirigimos esta prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos os que clamam a vossa assistência e, em particular, por alguma pessoa, caso seja necessitado. Suplicamos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Depois ele coloca uma nota. Aqui podem ser feitos os agradecimentos a Deus pelas graças concedidas e formulados os pedidos que se queiram para si mesmo e para os outros. Depois aqui ele continua trazendo para nós aqui as instruções de outras preces, né? Então vemos aqui, né, o Pai Nosso desenvolvido com aquele objetivo de auxiliar as pessoas a fazerem o seu culto, principalmente porque o Pai Nosso por si só é uma prece muito rápida, e as pessoas que sentem a necessidade de um culto específico, né, para que elas sejam acolhidas, sejam envolvidas por esse clima de se sentir